a exposição da Escritura, iremos ouvir a palavra do bom mestre, a palavra do Senhor. Então prepare-se agora o seu coração, esvazie a sua mente de tudo aquilo que rouba a sua atenção, que atrapalha a sua atenção nessa noite. Eu sei que hoje está muito calor, mas vamos buscar a Deus, vamos apresentar a Ele nossas vidas, nossos corações, nossa alma, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Senhor, mais uma vez, aqui estamos em Tua presença, como filhos pródigos, de volta à Tua casa. Por isso, eis-nos aqui diante da Tua presença. Fala aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra tenha primazia nessa noite. Que possamos, ó Deus, mais uma vez, sermos agraciados pela pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, leva cativo nossa mente, nosso pensamento. Que tudo aqui manifeste a glória do Seu Filho Jesus. Que esse culto seja para nos conformar à imagem do Seu Filho. Receba glória para si nessa noite. Somente o Seu nome seja louvado, seja glorificado, seja anunciado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos, agradecemos, bendizemos, louvamos o Teu nome, porque Tu és Senhor e não há outro Deus além de Ti. Fica conosco, fala conosco e abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Salmos 34. Salmos de número 34. Salmos 34. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. Faremos a leitura e a exposição desse texto nessa noite. Salmo de número 34, versos 1 até o verso 8. Os que nos acompanham também através da internet, sejam muito bem-vindos. Nós vamos expor a palavra de Deus agora no Salmo de número 34. Verso 1, todos acharam? Digam amém. Digam amém. Amém. Opa, vamos lá. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Somente até aqui. Meus queridos, é de suma importância a sua atenção neste momento, para que nós possamos entender o que o Senhor Deus tem a nos dizer através desta palavra. Eu quero falar convosco com o seguinte tema: comunhão com Deus no meio do sofrimento. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu preciso fazer algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o período e a ocasião desse salmo. O Salmo 34, ele foi compilado, composto, escrito
pelo rei Davi, quando ele fugia diante de Saul para não ser morto. E fugindo de Saul para não ser morto, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 21 que Davi, ele chega a uma cidade chamada cidade de Nob, a 4 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. A cidade de Nob era uma cidade de sacerdotes, uma cidade levita, e Davi, ele encontra-se com um sacerdote chamado Aimeleque, no capítulo 21 de 1 Samuel, que ao receber, o recebe com muito temor em seu coração, pois o rei Saul estava à sua procura. Davi era um foragido e procurava Davi para matá-lo. E ao saber que o sacerdote iria acolhê-lo, com certeza ele correria perigo. Davi então mente para o sacerdote que dá para Davi comida, espada, a mesma espada que ele tinha cortado a cabeça do gigante Golias, que estava envolvida em uma estola sacerdotal e guardada dentro do tabernáculo. E a consequência dessa mentira de Davi para com o sacerdote vai ocasionar a morte de 85 sacerdotes no massacre de Doeg, capítulo 21 de 1 Samuel. O Salmo 34, que é o salmo que nós lemos, ele ocorre dentro desse contexto, um contexto em que Davi corria, fugia para não ser morto pelo rei Saul, enfrentando inimigos poderosíssimos, temores e tremores dentro do seu coração, sua alma correndo sério perigo, prestes a morrer. Ele então compõe o Salmo de número 34. E esse salmo aqui, quando nós olhamos o texto hebraico, é um acróstico. O que é um acróstico? Um acróstico é uma canção, um poema em alfabeto hebraico, cada versículo começando com a letra do alfabeto hebraico, com exceção da letra Vav, mas todas as outras letras do alfabeto hebraico nós encontramos no Salmo de número 34. Mas em terceiro lugar, esse texto também, antes de nós irmos para o texto, esse texto também nos mostra que quando Davi sai da cidade de Nob, ele vai se refugiar, escondendo de Saul para não ser morto, em uma cidade inimiga, chamada cidade de Gate. E a cidade de Gate era um território, um acampamento filisteu. E ali na cidade de Gate era a fortaleza de um rei chamado rei Aquis, ou rei Aquis. No capítulo 21, verso 10, Davi está escondido dentro daquela cidade. Alguém o encontra, denuncia para o rei Aquis. Então Davi é levado até a presença do rei filisteu, do rei inimigo. Só que com uma estratégia muito grande, Davi, ele vai conseguir se safar, vai conseguir sair da presença do rei, ele vai conseguir se livrar da morte, da presença do rei. Em 1 Samuel, capítulo de número 21, o que Davi vai fazer? Quando ele é levado até a casa, até o palácio da cidade de Gate, fortaleza do rei Aquis, Davi vai fingir-se de louco, ele vai fingir-se de maluco, ele vai começar a espumar pela boca, babar pela boca, e vai começar a fazer estripulia dentro do palácio real. 1 Samuel capítulo 21 conta a história que Davi, ele teve tanta estratégia que
A Bíblia diz que ele começou a rasgar as cortinas do palácio e a babar como se fosse um louco. E o rei Aques, quando vê aquilo, chama os seus soldados e diz: olha, é até engraçado, é um tom sarcástico. O rei Aques chama os soldados e diz: olha, vocês trouxeram um homem maluco aqui para mim? Como se não bastasse os loucos que eu tenho aqui no meu palácio, vocês ainda trazem mais um aqui para mim? Manda esse homem sair daqui, manda ele embora. Aí vem um soldado de um lado, o outro soldado do outro, um pega Davi por um braço, o outro pega Davi pelo outro e sai arrastando ele pelo palácio afora, babando, fingindo-se, não estava louco, fingindo-se de louco. E parece que eu imagino Davi dando uma piscadinha de olho e dizendo assim: obrigado, meu Deus, por esse entendimento, por essa estratégia. Então ele é levado para fora, então é levado para fora e ele fica livre da zona de perigo, porque ele estava na fortaleza de um rei muito perigoso, de um rei muito mau, que era o rei filisteu, o rei Aques. No capítulo 21, versículo 18, o rei fica tão irritado que diz: lança fora esse homem daqui. E Davi então é expulso do palácio real. É nesse contexto aqui que Davi vai escrever o Salmo 34. Provavelmente, após ser expulso do palácio, ele vai pegar uma pena, um tinteiro, um pergaminho e vai começar a compor um dos salmos mais bonitos que existe na Bíblia, que é o Salmo 34. E o Salmo 34, meus irmãos, relata o momento de perigo em que Davi passou quando ele estava ali na fortaleza do rei Aques. Momento de muita angústia, de muita tristeza. Só que o próprio texto também relata a estratégia que Davi teve de sair da zona de perigo. Isso aqui traz um ensinamento profundo para nós, e nós iremos ver aqui no Salmo 34, pelo menos 4 pontos importantes desse salmo. Primeiro ponto, vamos ao texto em questão. Um compromisso maravilhoso. Olha o verso 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Isso aqui é o que nós chamamos de paralelismo hebraico. O que é um paralelismo hebraico? É quando a Bíblia usa duas palavras para dizer a mesma coisa. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, mas o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Parece a mesma coisa sendo dita, mas com palavras diferentes. Isso nós chamamos de paralelismo hebraico. E aqui ele está assumindo um compromisso, e esse é o primeiro ponto desse sermão nessa noite. Um compromisso. O salmista, ele assume um compromisso e ele diz: eu vou bendizer ao Senhor. Mas por que ele assume esse compromisso de bendizer ao Senhor? Porque Deus deu para ele estratégia para se livrar da mão do rei Aques, que era o rei inimigo, e através daquela estratégia ele resolve agora dar graças a Deus, ele resolve agora louvar a Deus, ele resolve agora expressar a sua alegria, o seu contentamento, a sua alegria de coração e de alma, devotando toda a adoração a Deus. E ele diz: eu vou bendizer ao Senhor. É o mesmo que eu agradecerei ao Senhor. No texto original hebraico aqui está: eu vou alargar o meu coração, ou seja, eu vou expandir o meu peito, eu vou expandir o meu coração, eu vou abrir o meu coração. Por quê? Porque Deus foi bom para comigo. Eu vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu não posso deixar de louvá-lo, eu não posso deixar de bendizê-lo, eu não posso deixar de agradecê-lo, porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Eu vou assumir um compromisso aqui, e o compromisso que eu vou assumir é de bendizer ao Senhor, não para receber dele alguma coisa,
mas porque Ele é bom, mas porque Ele é o Senhor, porque dele flui todas as coisas, inclusive o livramento que eu tive. Então eu vou bendizer ao Senhor, mas para que eu bendiga ao Senhor, o meu coração precisa fluir uma gratidão extensa, profunda, porque continuamente o louvor não sairá dos meus lábios, continuamente o louvor não sairá da minha boca. É muito profundo o que Davi está dizendo aqui. Para você ter uma ideia, a palavra Senhor aparece muitas vezes aqui no Salmo 34. Muitas vezes no Salmo 34. O salmista aqui, ele destaca nesta bela poesia, nesse poema, que Deus é o Senhor. E ninguém mais é Senhor a não ser o próprio Deus. Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Por isso Ele deve ser louvado, por isso Ele deve ser glorificado, por isso Ele deve ser ovacionado, e para sempre, continuamente, os meus lábios devem ter louvores. Nós vivemos num mundo completamente antropocêntrico, onde a autovalorização, a supervalorização de si mesmo, o ego, o egocentrismo, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro das atenções, o homem como centro de tudo, tem tomado lugar. Mas Davi está dizendo: eu vou bendizer ao Senhor, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Somente o Senhor pode ser louvado, meus irmãos. Nós não podemos dar glória a homens. O próprio Deus disse que a minha é a glória, e a minha glória eu não vou repartir a outros, nem o meu louvor às imagens de escultura. Somente o Senhor deve e pode ser louvado. Aí ele continua no verso 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. O compromisso que ele assume aqui é tão poderoso que vai contagiar outras pessoas para fazer isso. Os humildes aqui são os aflitos, os angustiosos, os que passam dificuldades. Eles ouvirão isso e vão vir louvar comigo. Então ele assume um compromisso. E o compromisso é: eu vou bendizer ao Senhor. Depois que ele assume esse compromisso, ele agora vai fazer um convite. E um convite especial e nobre. Verso 3, olha comigo o texto: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Primeiro ele assume um compromisso: eu vou bendizer. Depois ele faz um convite: venham engrandecer e bendizer ao Senhor juntamente comigo. O salmista aqui está convidando as pessoas a serem gratas, a agradecerem ao Senhor. Ele está tão feliz com Deus que ele não quer louvar a Deus sozinho. Ele chama pessoas para vir juntamente com ele e se reunirem com ele para serem gratos a Deus, para louvar ao Senhor. Ou seja, a nossa gratidão, a nossa adoração, o ato de bendizermos a Deus deve ser tão profundo e tão extenso que deve contagiar outras pessoas também a fazer o mesmo. E a pergunta que eu faço para você é: a sua vida tem sido uma vida de adoração ao ponto de contagiar pessoas a adorar ao Senhor? Ou tem sido o contrário? As pessoas têm influenciado você a deixar de orar, a deixar de ler a Bíblia, a deixar de buscar o Senhor e a deixar de vir para o culto. Para Davi é o contrário.
Ele está tão feliz com Deus que ele faz um convite: venham, 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 venham bendizer, vamos juntos bendizer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Mas por que você está bendizendo assim? Porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Ele faz um compartilhamento, a partir do versículo 4, mas no verso 3, ele faz um convite: eu vou bendizer ao Senhor, e eu quero que vocês venham também bendizer ao Senhor juntamente comigo. E aqui no verso 4 nós temos um compartilhamento. Em primeiro lugar, um compromisso: eu vou bendizer. Em segundo lugar, um convite: venham bendizer comigo. Em terceiro lugar, um compartilhamento. Aqui ele vai mostrar por que ele vai bendizer e está convidando as pessoas para bendizer ao Senhor. Olha o verso 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu tenho um compromisso, e o compromisso que eu tenho é de adorar a Deus. Eu faço um convite, e o convite que eu faço é para que vocês venham adorar a Deus juntamente comigo, mas eu tenho algo para compartilhar com vocês. Por que eu estou louvando, estou convidando para vocês louvarem? Porque o Senhor, Ele é bom. Eu busquei a Ele e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele faz um compartilhamento solene. O compartilhamento é solene aqui. O compromisso não surgiu do nada. O convite não surgiu por alguma ocasião extra, mas foi procedido de uma ocasião, de uma história, de algo que aconteceu em minha vida, e por isso eu estou chamando vocês para bendizer o Senhor comigo. E o que aconteceu? Verso 4: eu busquei ao Senhor. Eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando ele estava na presença do rei Aques, quando ele estava no palácio real, ele estava correndo risco de vida ali. Ele poderia ser morto porque ele era judeu e estava em um território pagão, em um território inimigo. O rei poderia matá-lo ali, porque ele estava num dos territórios mais inimigos do povo de Deus, que era o povo bárbaro, filisteu, matador de pessoas. Mas ele teve uma estratégia poderosa de se fingir de louco, de maluco, e ser expulso da presença do rei. Mas não pensa você que ele fez isso com alegria, com facilidade. Não. Imagina o coração dele naquele momento. Imagina o frio na barriga, o coração apertado, a boca seca, o suor escorrendo no seu rosto, porque ele sabia que se ele saísse da cidade de Gate, ele seria morto por Saul, e se ele caísse na mão do rei Aques, ele seria morto pelo rei Aques. Ou seja, temor de fora, temor de dentro, terríveis dores dentro do seu coração e dentro da sua alma. Mas naquele momento ele está dizendo: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Isso é bonito demais, meus irmãos. Isso é lindo demais, porque não eram temores apenas de fora, não eram temores apenas externos, eram temores também internos, eram temores dentro do seu coração. Os soldados, o rei Aques, o rei Saul, os inimigos de Israel, eram temores de fora, eram temores de dentro. Mas ele assume um compromisso de bendizer, faz um convite para outras pessoas virem bendizer e ainda faz um compartilhamento. Eu estou fazendo tudo isso porque naquele dia eu busquei e Ele me ajudou, eu clamei e Ele me livrou, me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A oração e a adoração sempre andam juntas. O Senhor me acolheu. É
significa, como o Salmo aqui mostra que é como se ele estivesse conversando com as pessoas, é como se ele estivesse dialogando com as pessoas aqui. Olha o verso 6, verso 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meu compromisso é louvar, meu convite é louvar, meu compartilhamento é louvar, porque Ele me acolheu, e eu ainda continuo compartilhando algo com vocês, e o que eu tenho para compartilhar é tão profundo que eu vou dizer: contemple, contemplai-o. Ele não vai permitir que o vosso rosto sofra vexame. O pobre sem esperança, o aflito sem esperança, é como alguém que está em uma UTI, em uma CTI, em uma UTI, fechado de tudo quanto é tipo de aparelho em seu corpo. Os batimentos cardíacos já estão fracos, a pressão já está lá embaixo, já está quase saturando, a pupila dos olhos já está seca, o corpo já está frio, o sangue já fugiu dos lábios, os lábios já estão brancos, a morte já bateu a porta e já está prestes a levar. Mas olha o que ele diz para essa pessoa que está nessa situação. Verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. É como alguém que está internado, como alguém que está prestes a ser consumido, prestes a ser destruído, mas ele consegue ao menos clamar, sem voz, porque talvez está fechado, não sai voz, mas no interior, na mente, na alma, ele consegue clamar por misericórdia ao Senhor. É esse o sentido aqui no texto, quando você olha o texto hebraico. É o sentido de alguém que está em coma, que não tem reação nenhuma, que não tem como fazer absolutamente nada. A única resposta, a única coisa a fazer é clamar a Deus por misericórdia. Não é assim que acontece? Endinheirados, milionários, ricos, poderosos, donos de tudo, quando estão no leito, não podem fazer absolutamente nada. A única solução para eles ou é clamar a Deus ou sucumbir. Esse é o sentido aqui. Clamou este aflito. E aqui ele fala para ele. Aqui ele está falando dele. Quando ele estava na fortaleza do rei Aques. Clamou este aflito, eu. E o Senhor me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. O pobre sem esperança, aflito, como alguém que não tem esperança nenhuma no ambiente terrível, sombrio, tenebroso, sem perspectiva nenhuma de vida ou de uma circunstância boa, favorável ao seu favor. A única solução que ele pode fazer é clamar. E o texto segue, mostrando o tamanho do sofrimento de alguém frágil, de alguém com medo, de alguém imobilizado pelo fracasso, pela dor, esmagado pela sua própria angústia. Pobre só precisa de uma coisa: o pobre só precisa de misericórdia. O pobre só precisa que alguém estenda a mão a ele, só precisa de misericórdia. Clamou este aflito, este pobre. Mas o texto é tão poderoso, os versos seguintes diz assim, olha o verso 6 para a gente ir para o 7. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Agora é o 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra.
A experiência dele diante do rei Ax era uma experiência tão tenebrosa, mas é como se os anjos do Senhor acampassem ao redor dele ali naquele momento e desse a ele estratégia para se ver livre da mão do adversário. O Senhor dos exércitos, então, todo-poderoso, ouve a súplica desse pobre, aflito, necessitado, ouve o clamor desse servo sem perspectiva e o levanta com muita autoridade, com muito poder ao seu favor, sustentando-o, fortalecendo, fazendo-o ficar de pé, fazendo-o descansar na presença do Senhor. Clamou este aflito e o Senhor ouviu. Por isso, venham louvar comigo, venham adorar comigo. E em último lugar, meus irmãos, no verso 8, nós temos uma convicção. Primeiro, nós temos um compromisso, eu vou bem dizer, verso 1. Segundo, verso 1 e 2. Segundo, nós temos um convite, venham louvar comigo. Terceiro, nós temos um compartilhamento, o Senhor me acolheu e me ouviu. E em quarto lugar, nós temos uma convicção, verso 8, olha o texto. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isso aqui parece que vai aprofundando cada vez mais o raciocínio teontológico de Davi. Teontos, ontologia, ontos. A palavra ontos no grego é ser. Teontos, teo é Deus, ontos, teontos. Teontos é o ser de Deus. Então parece que Davi vai aprofundando cada vez mais em sua teontologia. Ele vai aprofundando cada vez mais no conhecimento de Deus, no saber de quem é Deus no meio da dor. Porque no verso 8 ele tem uma convicção tão plena, tão exata, tão profunda, tão gloriosa, tão maravilhosa, tão excelsa, que ele vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. É tão profundo aqui que ele está dizendo: olha, eu não vou conseguir explicar para vocês com palavras, eu não vou conseguir entregar a vocês as informações necessárias de tudo aquilo que me aconteceu, porque senão vai virar só técnica e vocês talvez vão se confundir. Mas algo eu posso dizer para vocês: provem, experimentem, experimentem, vejam, experimentem na pele quem é Deus. Provem vocês, venham provar, venham experimentar, porque eu provei, eu experimentei, eu tive essa experiência e eu vi que Ele é poderoso. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. A palavra provar aqui, no hebraico, dá um sentido de experimentar mesmo, de comer. É como se você fosse comer alguma coisa, experimentar, discernir, compreender, avaliar, experimentar. É como se você degustasse algo para ter um discernimento completo, um discernimento prático e não teórico. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu posso dizer a vocês: provem, porque eu fiz isso e eu sei que Ele é bom e que Ele é poderoso. É que Ele tem uma convicção. A convicção que Ele tem é tão grande que Ele diz: vocês duvidam? Provem. Vocês duvidam? Experimentem. Experimente clamar a Deus.
Experimente louvar a Deus e bendizê-lo, e vocês vão ver que o Senhor é bom e que bem-aventurado é o homem que nele se refugia. A gente já vai orar, mas todas as vezes que eu medito nessa passagem, vejo a aflição do rei Davi aqui, me traz à memória algo que eu li há muitos anos atrás. Um homem chamado Spafford, Horatio Spafford, 1828 a 1888. Ele nasceu em uma cidade norte-americana chamada North Troy, em Nova York, no dia 10 de outubro, e se converteu a Cristo através das pregações dos sermões de um evangelista chamado evangelista Moody, e se tornou advogado e muito bem sucedido financeiramente, realizado, próspero, ao ponto de comprar uma grande reserva, fazendo um investimento financeiro muito grande na cidade chamada Chicago, nos Estados Unidos. Meses depois de adquirir uma propriedade em Chicago, houve um incêndio naquela região, no ano de 1871, e após ter um incêndio, destruiu a maior parte da reserva que ele comprou. Tudo foi destruído pelo fogo, e ele perde muita coisa. Como se não bastasse isso, naquele mesmo ano o seu filho morre, muito jovem. Ele então, com essa dor de cabeça tremenda, perdendo dinheiro e perdendo filho, ele resolve viajar para a Europa com a esposa e as suas outras 4 filhas. E na Inglaterra ele encontraria o seu amigo que o levou a Cristo, chamado evangelista Moody. Mas no dia 22 de novembro daquele mesmo ano aconteceu uma outra tragédia, um naufrágio. A sua esposa pegou o navio junto com as 4 filhas e foi na frente, prometendo ele ir alguns dias depois atrás, porque ainda teria que resolver algumas coisas. E quando a esposa e as 4 filhas entraram no navio para embarcar e ir até a Inglaterra, o navio naufragou. Um naufrágio. O navio em que a mulher dele e as 4 filhas estavam naufragados. Os sobreviventes, alguns apenas, chegaram até o país de Gales, e Spafford recebe um bilhete, um telegrama da esposa, escrito assim: salva-me, porém só. Ele perde as suas 4 filhas. Profundamente comovido, Spafford imediatamente pega o navio e vai de encontro à sua esposa. E no meio da viagem, tendo tudo para espraguejar, para amaldiçoar, para dizer que não quer saber mais das coisas de Deus, porque perdeu tudo, ele pega uma caneta, um papel, e ele vai compor um dos melhores e mais profundos louvores e hinos que até hoje são cantados em muitas igrejas reformadas. E a canção é a seguinte: se paz, esse é o refrão, se paz a mais doce me deres de gozar, se dor a mais forte me deres para sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Sou feliz com Jesus sou feliz. Todo o hino e a canção de Spafford não se concentra
em sua dor e em seu sofrimento, mas se concentra na obra de Cristo, na cruz de Cristo e na soberania de Deus, porque ele sabia que se Deus enviar paz, é a paz que ele terá para gozar. Mas se Deus enviar dor, a mais forte, essa vai ser a dor que Deus permitirá para ele passar. Mas seja o que for, tu fazes-me saber que eu ainda sou feliz com o Senhor Jesus. Ele poderia ter escrevido um hino dizendo assim: restituo, eu quero de volta, o que é meu, é meu, é meu, é meu, eu quero de volta. É meu, eu declaro, restitui. Não, ele não cantou isso. Ao contrário, ele aceitou toda aquela angústia, aquela tristeza, aquilo que Deus permitiu em sua vida, porque ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas. A mesma coisa Davi aqui: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Incline sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem reservado para nós. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso, que todos os domingos aqui nós venhamos cultuar como se fosse o último culto da nossa vida, porque pode ser esse culto aqui, Senhor, pode ser o último. A gente não sabe o que vai acontecer. Podemos estar vivos ou mortos amanhã. Portanto, Senhor, receba a nossa adoração nesta noite. Receba nosso louvor nesta noite, meu Pai. Faça-nos experimentar com muita proeminência a Tua bondade, a Tua fidelidade e a Tua misericórdia. Assim como o Teu servo estava naquele momento em profunda angústia, dor e sofrimento, mas ele experimentou, provou e conseguiu ver que o Senhor foi bom e que livrou de todos os seus temores. Que nós possamos experimentar, ver que o Senhor é bom e que nos livra de todos os nossos temores. Nos ajude a ter essa fé, essa maturidade de entender o propósito do sofrimento. Como diz a Tua palavra, não estranheis a ardente provação que venha sobre vós. Não é extraordinária a provação, ela é ordinária, ela é necessária. Extraordinário seria, estranho seria nós vivermos aqui sem luta, sem provação e sem dificuldade. Jamais essa igreja aqui nós iremos pregar vitória, bênção, chave, prosperidade, nada disso, porque não é isso que o Senhor nos promete. Muito pelo contrário, o Senhor nos manda nos revestir para o dia mau. Estamos atentos, vigilantes, revestidos, porque os dias são maus, os dias são ruins. A qualquer momento algo pode acontecer, mas só os que são fiéis, verdadeiros, conseguirão suportar a dificuldade, a dor, a tribulação. Nos dê essa maturidade espiritual para discernir todas as coisas e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Isso inclui coisas boas, isso inclui também coisas ruins. Nos dê essa maturidade espiritual. Nós oramos neste momento, Pai, porque para sempre o Seu louvor estará continuamente em nossos lábios, e sempre nós iremos cantar e louvar o Seu nome, porque Tu és o Senhor e não há outro Deus além de Ti. Obrigado por este momento, por esta palavra tão gloriosa que mais uma vez nos sustenta e nos alimenta. Em nome de Jesus, nós Te louvamos
te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero dar alguns avisos antes de nós encerrarmos nosso culto nessa noite. E o primeiro aviso é que no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Domingo que vem, né? Primeiro domingo do mês, é o primeiro domingo de março, nós teremos a ceia do Senhor. É um culto, não que os outros não sejam, mas é um dos cultos muito importantes, vocês não podem faltar. Outro recado, também aviso, é que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui orando, tá? Apenas oração. Essa quarta-feira, para quem pode estar e para quem gosta de orar. Está com alguma dificuldade, está com alguma dor, está com alguma tribulação, causa na justiça, vamos orar. Nós cremos no Deus que responde. Então, toda quarta-feira, nós estaremos em oração aqui, pelo menos 30 minutos, orando de joelhos aqui ao Senhor. A igreja, ela cresce por meio de oração. Outro aviso também é que na próxima semana, próximo domingo, além da ceia, nós também iremos começar uma série de exposições bíblicas. Nós trabalhamos muito com série de pregações. Como assim? Nós iremos trabalhar um texto bíblico. Por exemplo, se é Mateus, nós vamos do capítulo 1 até o último capítulo. Então, todo domingo, a exposição de um trecho da Escritura até chegar ao final. Isso nós chamamos de lectio continua. Lectio continua é a exposição contínua da Escritura. Um livro inteiro da Bíblia. E eu vou mandar lá no grupo para vocês qual será nosso primeiro livro que nós vamos estudar, fazendo exposições bíblicas aqui no próximo domingo, que vai ser o primeiro domingo de março. Maravilha, pregação expositiva. Um outro aviso também é que após esse longo período que nós faremos de orações na quarta-feira, nós vamos separar um domingo pela manhã, após a gente orar e termos também escola bíblica, o culto de escola bíblica pela manhã. Nós teremos também em breve uma evangelização aqui na rua, tá? Então você que pode, quem quiser participar, será muito bem-vindo. A gente vai evangelizar essas pessoas lá de cima da esquina, na próxima praça, até aqui embaixo. Todas essas pessoas dessa rua aqui a gente vai evangelizar, convidar para o culto à noite. Isso é muito importante. Eu vou disponibilizar um material de evangelização para vocês. Outro assunto muito bom é que nós ganhamos um bebedor de água novo, tá? Nós estamos sempre trazendo uma água gelada, mas nós ganhamos um bebedor. Bem provável que essa semana já vai estar aqui instalado para a glória do Senhor. Breve nós teremos também uma reunião com todos os irmãos que querem fazer parte dessa igreja. Vamos estar explicando como funciona a igreja, qual é o estatuto da igreja, a doutrina, os pontos principais e princípios inegociáveis. Vou dar para vocês uma cópia com os princípios inegociáveis, o que nós cremos, qual é a doutrina da nossa igreja. E nessa reunião também nós iremos prestar contas de finanças, então tudo que entra de oferta, de contribuição, comprovantes, tudo isso a gente vai apresentando aí, pelo menos de 3 em 3 meses, aí no máximo, a gente vai reunindo para a prestação de contas. Isso é muito importante para a integridade da obra do Senhor. Amém? Breve também nós teremos um batismo, que é o batismo do querido irmão Exupério. Nós vamos fazer o curso pré-batismo em breve. E nós teremos também esse ano ainda o batismo do querido irmão Exupério, para a glória do Senhor. Qualquer outro aviso, eu vou avisando para vocês lá no grupo, e a gente vai organizando bem devagarzinho a nossa igreja em fase de reimplantação para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor mais uma vez e retornarmos para os nossos lares abençoados na presença do Senhor. São 8 horas e 35 minutos. Glória a Deus. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais este momento de estarmos aqui reunidos e ouvirmos a sua palavra e sermos agraciados e agradecidos pelo Senhor.
nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos. Leva-nos em paz, debaixo da sua mão potente e poderosa. Nos dê uma semana de paz, abençoada na sua presença, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Nós oramos, te agradecemos, te louvamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de ir embora, se você tiver uma contribuição para contribuir com a casa do Senhor, fique à vontade de vir até aqui à frente e também despedir do seu irmão com a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.